Amém, graça e paz, que bom que vocês vieram hoje. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 até o 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. É o trecho conhecido como os dois fundamentos. Os que cresceram na igreja vão se lembrar da casa do sábio e a casa do tolo. A gente cantava na escola dominical. Jesus disse o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pastora Lúcia e eu vencemos o desafio de começar a academia faz pouco mais que um ano. A idade vai avançando, e aí, como alguém disse, você entra na idade do condor, com dor aqui, com dor ali, e pega um botijão de gás e fica com dor nas costas, e pega alguma coisa na posição errada e dói ali. E aí os nossos médicos todas as vezes perguntavam, principalmente uma pergunta, meu cardiologista, por exemplo, o Dr. Molina: teve alguém na sua família que teve problema de coração? E aí eu sempre tinha que dizer: meu pai faleceu de ataque cardíaco, minha mãe teve que colocar stent, meu irmão teve que colocar stent no coração também, meus tios fizeram cirurgia de coração. E aí logo vem aquela pergunta: e faz atividade física? E geralmente eu dizia não, e pior, trabalho sentado a maior parte do tempo. E aí a doutora da pastora Lúcia chegou a dizer para ela: será que eu vou ter que te bater para você começar a fazer uma atividade física? E aí nós começamos, não foi muito fácil. Começamos ali na academia do Zé, um tempo bom, ele ensinou várias coisas para a gente, ambiente agradável, pudemos encontrar o Aguinaldo lá também o Estevão, e às vezes a gente encontrava a Eidra saindo da hidroginástica. Agora nós estamos com uma personal trainer, a nossa Luciana. Ela pega pesado, e ela fica o tempo inteiro dizendo: corrige, está errado. E às vezes ela diz: estou vendo alguém tremendo ali. Às vezes ela dá uns movimentos e eu começo a tremer para fazer o movimento. Ela fala: é assim que tem que ser. Às vezes eu digo: tá queimando. Ela diz: tá bom, é assim mesmo. É assim. Às vezes ela diz ainda: vocês vão se lembrar de mim. E às vezes eu lembro mesmo. Outro dia à noite eu acordei, uma dorzinha aqui na frente, eu falei: será que é coração? Aí eu lembrei: não, foi o exercício que a gente fez. Tem uma frase conhecida que é no pain, no gain, em inglês, que significa: sem dor você não ganha nada. Tem que doer, tem que fazer alguma coisa para sair do comodismo. E nesse período a pastora me falou uma frase que eu achei engraçada, que é o treino fofo. O
O que é treino fofo? É fazer um treinozinho assim só para dizer eu fiz. Eu fui, fiz alguma coisa, é o treino fofo que não traz resultado. Infelizmente, tem muita gente levando uma vida fofa, uma vida fazendo as coisas fora do padrão. E esse texto que nós lemos agora, de Mateus, capítulo 7, é interessante que Jesus está falando sobre esforço também. O Paulo Musi, que é médico e nessa área de cuidado do corpo, ele disse que fazer um treino fofo, os seus hormônios diminuem, é pior do que não treinar. Às vezes as pessoas estão levando uma vida fofa, fazendo abaixo do necessário. Mateus capítulo 11, versículo 12, na revista atualizada, Jesus diz: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Para se apoderar do reino dos céus, tem que se esforçar. Não cai do céu, não cai de mão beijada. As coisas não acontecem assim da noite para o dia só porque eu levantei minha mão, aceitei Jesus. Tem que se esforçar. Aliás, são muitas áreas que a gente tem que se esforçar. E note que nesse texto Jesus começa a falar do prudente e do imprudente, ou tolo. Prudente é aquela pessoa que toma decisões certas, corretas, é a pessoa que age de acordo com o que tem que ser feito. Jesus disse que quem ouve e pratica é prudente. Quem ouve e pratica. Não é apenas ouvir a palavra de Deus, não é apenas chegar na igreja e ouvir os louvores, ouvir a pregação, ouvir a leitura da palavra e fechar a Bíblia e voltar para casa e não fazer nada com aquilo que recebeu. Por que na escola sempre tem lição de casa? Por que tem exercício para fazer em casa? É porque aquilo que você fez na classe, observando a professora, você precisa pôr em prática em casa, sozinho, quebrar a cabeça para tentar realizar o mesmo exercício e chegar na resposta certa. Se a resposta estiver errada, precisa voltar. Jesus disse que tem que ouvir e praticar. Tiago disse o seguinte, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Seja praticante e não somente ouvinte. Quem é apenas ouvinte, ele se engana, porque ele volta para casa com o senso de dever cumprido. Eu fui para a igreja nessa semana, eu fiquei no culto, eu ouvi o pastor, eu não dormi, então está tudo bem. Jesus está dizendo, tornai-vos, pois, sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O imprudente, está ali no versículo 26, no comecinho, é aquele que ouve as palavras de Jesus, mas só que não pratica. Ele só ouve. E como alguns dizem, entra por um lado e sai pelo outro. Estão tentando impedir o vento ali. Não adianta ser apenas ouvinte da palavra. Tem que praticar. Tem que pôr em prática. Os dois homens aqui dessa história que Jesus contou, os dois homens tomaram a decisão de construir uma casa. O prudente, ele cavou,
fez alicerces profundos, valas profundas, até chegar na rocha lá embaixo. E quando ele achou rocha, ele subiu os alicerces. Prudente. Quando fizemos a construção aqui, deu água com 5 metros. É claro que uma água suja, não dava nem para usar como poço. Alguém falou, por que não pôs um poço com 5 metros de profundidade? Porque todo bairro tem um lençol freático aqui poluído. Mas tivemos que passar os 5 metros e chegar a 11 metros, onde o solo era firme. Esse prédio está em cima de quase 80 pilares do tamanho de um poste, lá embaixo, na rocha. Quando você vê algumas rachaduras na parede, é por causa do isopor que está atrás. Então tem isopor atrás dessas paredes, então principalmente agora que tiveram que quebrar, alguns lugarzinhos deu uma rachadurinha, mas é só na massinha que está em cima do isopor. Tudo isso é para ajudar na temperatura e tudo mais. Mas ele cavou e construiu a sua casa desde lá de baixo, desde a rocha, enquanto que o outro, ele construiu acima da areia. E é interessante que nos versículos 25 até 27, vai falar sobre algo interessante. Pega aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 25. Leia o 25, Mateus 7, 25. Está lendo a sua Bíblia? Mateus 7, 25, eu vou ler. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Está igual o seu texto aí? Está igual? Só que eu não li o 25, eu li o 27. Então leia o 27 na sua Bíblia. Vai lá no versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Está igual? Está parecido? Parecido. Só que agora eu li o 25. Note que as duas casas, se você pegar na sua versão e comparar o 25 com o 27, um é igual ao outro. Não é que o homem prudente teve uma proteção de Deus que impediu que a chuva batesse na casa, que impediu que as águas batessem com força na casa, que a água subisse. Aconteceu a mesma coisa com as duas casas. Hoje nós temos o famoso crente Nutella. Tinha um tempo que a gente chamava alguns adolescentes de geração Danoninho, né? Que surgiu o Danoninho e eles começaram a ganhar muito Danoninho e cresceram bastante, a gente chamava geração Danoninho. Hoje se fala muito na geração Nutella, que já foi um pouquinho mais especial, e tem o Nutella e tem o Raiz, e aí tem muito crente Nutella, acha que não pode passar por problema, não pode passar por dificuldade, por luta, por enfermidade, por perda de emprego, por problemas com o vizinho, e logo já quer desistir. Mas o crente raiz sabe que vai ter problema. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse: no mundo vocês não terão aflições, porque eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês, eu vou colocar vocês numa proteção especial. Não, Jesus disse: vocês vão ter problema, mas tenham bom ânimo, vocês vão vencer, vocês vão vencer. Jesus está falando que nessa ilustração das duas casas, dos dois fundamentos, as duas casas passaram pela mesma situação,
mas uma caiu e a outra não. A casa construída com os alicerces profundos lá na rocha, a casa permaneceu. Já a casa construída sobre areia caiu. Esse trecho também nos fala de esforço e uma vida fofa. Eu posso afirmar com certeza que enquanto o homem sábio estava cavando para chegar na rocha, a casa do homem tolo, que construiu uma casa fofa, já devia estar com as paredes bem altas, já devia estar colocando cobertura, enquanto que o outro ainda estava cavando. Porque cavar precisa de esforço. Lá em casa eu resolvi tirar um barranco atrás da casa. Quando mudamos para lá eu disse, é pouca coisa. E aí eu comecei a quebrar o barranco e aquela terra foi caindo, e eu tirava um carrinho de mão e tirava outro, o serviço rendeu. Eu não achei que ia ser tão difícil. Construir uma casa em cima da areia vai rápido. Eu posso imaginar pessoas que passavam e diziam que homem preguiçoso, o outro ainda nem construiu a casa, esse aqui já está pronto, já está mudando, já sinto o cheiro de comida saindo da janela, e o outro ainda está cavando. Jesus está falando de esforço dos prudentes, enquanto que o tolo, ele fez um trabalho fofo, rápido. Toda a nossa vida, em várias áreas, exigem esforço. É claro que tem gente que vai naquele versículo da Bíblia, tem gente que quer levar a vida naquele versículo que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não está na Bíblia, não é um profeta, não é um apóstolo, é de um homem que compôs um samba com erro de português, e a vida não é assim. A gente não pode deixar a vida nos levar. Jesus está dizendo que precisa ter esforço. Precisa ter esforço em todas as áreas da nossa vida. Namoro, noivado, casamento. Nada é fácil. Nada é fácil. Cada uma dessas etapas exige esforço. Muita gente começa a namorar com quem está mais fácil. E aí o namoro não dá certo. Aí procura outra pessoa que está fácil. E vai se frustrando cada vez mais. Cada vez traz algo que vai ficar marcado para a vida. Alguém disse que antes de pedir alguém em namoro, pense, eu quero casar com essa pessoa. Eu quero ficar velhinho com essa pessoa. Se a resposta for não, nem comece, porque a frustração vai vir. Cada uma dessas fases, namoro, noivado, casamento, tem suas decisões, vai ser necessário se esforçar. E às vezes se esforçar para desatolar carro. Jaqueline começou a namorar com o Luiz. No primeiro dia que saíram, o Luiz tinha que levar ela em casa, choveu. A hora que chegou numa parte da estrada, o carro atolou, que deitou a barriga do carro no chão. Deu um trabalho para tirar aquele carro de lá, mas valia a pena o esforço, né, Luiz? Valeu a pena. Aí ele nunca tinha descido com o carro lá embaixo na nossa parte, mas aquele dia ele valeu a pena. Mas existem os limites também. Cada fase tem seus limites. Meu pai contava de um rei que precisava de um cocheiro para levar a rainha e os filhos nos passeios e tudo mais.
E o rei chamou vários cocheiros e para todos eles ele fez a mesma pergunta: se você tiver que descer uma estrada perigosa com um abismo do lado, como é que você vai pilotar ou guiar a carruagem? E a maioria, para se dizer muito bom, diziam: tinham que dizer, eu vou chicotear o cavalo e eu vou acelerar na descida, porque eu não tenho medo, eu sou bom cocheiro, e eu vou descer aquilo na maior velocidade, não vai atrasar a viagem da rainha. E o rei agradeceu, foi despedindo, até que chegou um e disse: eu vou encostar a carruagem no outro lado, no barranco, e eu vou puxar as rédeas dos cavalos, e eu vou ir descendo bem devagarzinho até chegar lá embaixo. E o rei contratou exatamente esse, por causa da prudência. Tem muita gente que começa namoro, noivado, casamento, tudo na imprudência. Às vezes começam já pela sobremesa e logo depois da sobremesa já perderam o apetite e querem terminar o namoro para partir para uma outra ou para um outro. Cada etapa tem os seus limites. Casamento, para manter um casamento exige esforço. Alguém perguntou para um senhor de idade como é que conseguiu chegar a tantos anos de casados. E ele disse: jovem, eu sou do tempo que quando quebrava alguma coisa em casa, a gente consertava. A gente desmontava, consertava, trocava peça. Não é que nem hoje que as pessoas, quebrou, joga fora, compra um outro. Deu problema, joga, pega um novo, manda vir mais outro. Aí eu era do tempo que a gente consertava. Exige esforço. Criar filhos exige esforço. Muita gente vai dizer: não, deixa a criança. Na década de 70, mais ou menos, eu lembro que muita gente da ala jovem decidiu: não, agora os nossos filhos nós vamos criar diferentes. Não vamos criar que nem nossos pais, que nos castigavam, que nos davam chinelada, que nos colocavam de castigo e tudo mais, e disseram: nossos filhos, nós vamos ser os melhores amigos dos nossos filhos, e nós vamos conversar com eles, e nós vamos tratar com muito amor e carinho. Resultado, esses filhos cresceram e se tornaram péssimas pessoas, sem limite, porque nunca receberam limites em casa. Criar filhos precisa de esforço, precisa ensinar, dá trabalho. Lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, diz: ensinem estas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Não diz: deixa a criança aprender sozinha, ou então leva para a igreja para a criança aprender na igreja. Não, a criança precisa aprender em casa. É em casa que ela precisa aprender a respeitar os outros. E quando ela for para a escola, ela vai respeitar o professor, vai respeitar o inspetor de classe, vai respeitar o guardador dos carros, vai vir para a igreja e vai ser um complemento na igreja. É necessário passar tempo, é necessário se esforçar. Efésios 6,4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem que haver um meio termo, nem de um lado espancando e sendo cruel com o filho e agindo de forma errada com a criança ou com o jovem, com o adolescente, e nem do outro lado sendo muito bonzinho, muito tranquilinho, muito melhor amigo. Porque quando é só amigo, a criança acha que está de igual para igual. Alguém disse que até o prato da criança precisa ser diferente, principalmente no começo. Ela precisa entender: meu prato é pequenininho, o prato da mamãe e do papai é grande.
Eu posso fazer algumas coisas, eles podem fazer outras. Mas é necessário achar o meio termo, nem muito cruel, nem muito fofo, mas uma criação que seja na disciplina do Senhor. Todas as áreas da nossa vida vão exigir esforço. Eu podia falar aqui de estudos. Estuda, mas estuda de verdade, para passar de ano. Eu sei que muita gente está acostumada agora naquela situação que vai passar de qualquer jeito. Parece simples passar de ano automaticamente, porque eles dizem que a criança não pode se frustrar repetindo de ano. Mas quando ela repete de ano, ela vê os amigos indo para frente e ela vai dizer: eu preciso estudar para não ficar para trás de novo. Porque lá na frente, quando chegar em alguns trabalhos, o patrão não vai fazer promoção automática, vai promover aqueles que são melhores qualificados. A vida não é promoção automática. Nos estudos é necessário se esforçar. Eu lembro que no seminário, às vezes eu tinha que fazer trabalhos e eu estava tão cansado que eu datilografava em pé. Eu levava a minha máquina não era do meu pai, máquina de escrever, datilografar, colocava em cima do balcão da cozinha e ficava até de madrugada datilografando os meus trabalhos. Porque se eu não fizesse, eu ia ficar sem nota na matéria, ia ter que ficar para trás, a minha turma iria se formar e eu teria que repetir aquela matéria. Esforçar. No trabalho, tem que se esforçar, tem que dar o seu melhor ali, ser um ótimo empregado. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar como se Jesus fosse o nosso patrão. Se Jesus Cristo estivesse como chefe no seu trabalho, como é que você trabalharia para Jesus? Só quando Ele estivesse olhando? Só quando Ele estivesse olhando? Eu vi a semana um meme, que é Jesus aparecendo assim, aqueles que o pessoal põe no WhatsApp, dizendo: eu vi isso, hein? Eu vi. Meu irmão, que às vezes eu apago alguma coisa que eu mando, ele manda um cachorrinho que diz: se apagou, mas eu vi. Se apagou, mas eu vi. Se Jesus fosse o seu patrão, como é que você trabalharia para Ele? Se esforce para ser um ótimo empregado. O salário é baixo, procure outro emprego, mas enquanto estiver lá, se esforce. E quando achar um emprego melhor, você muda. Quando mudamos para cá, nós começamos a ensinar isso, e aí alguns disseram que foram melhorando no trabalho, porque eles enrolavam, só trabalhavam quando o chefe olhava, só eram bons funcionários quando tinha alguém observando, e eles começaram a entender que nós, como cristãos, temos que dar um ótimo testemunho no trabalho, para que acabe isso que ultimamente muita gente está dizendo: não gosta de contratar crente, porque eles não trabalham direito. Crente tem que ser o melhor empregado. Se você tem seu negócio próprio, trabalhe muito, porque você é o responsável. Fabiana esteve com a gente essa semana, a pastora Lúcia, estávamos contando de São Paulo, que a gente vendia chocolate no intervalo da aula da faculdade. Ela fazia a faculdade de manhã, levava a tapoé cheia de chocolate, no intervalo ela vendia nas salas, e eu fazia a faculdade à noite, no intervalo eu ia de sala em sala, oferecendo barras de chocolate, bombons e tudo mais. Porque era dali que saía o nosso supermercado. Do meu trabalho no escritório, do trabalho da pastora Lúcia na faculdade onde ela trabalhava, era o pagamento do pedreiro e material de construção. O chocolate era para a gente fazer compras no supermercado. E a gente trabalhava, e trabalhava muito. Esforço, tem que se esforçar. Você está pensando em trabalhar com alguma coisa, se esforce.
faça sua propaganda. E na vida espiritual é a mesma coisa. Jesus está dizendo que quem ouve e não coloca em prática é como aquele homem que construiu uma casa fofa em cima da areia. Ficou bonita a casa, ficou. Todo mundo olhava de fora e dizia: que casa linda, as duas casas são lindas. Mas, quando o problema apareceu, a casa em cima da areia ruiu, caiu, demoliu. A sua vida espiritual exige esforço. Esforço de sair da cama e vir para uma aula de escola bíblica para aprender sobre dons. Esforço para, às vezes, entrar numa live de terça-feira e orar junto conosco. E olha que tem gente que entra de Portugal. E lá em Portugal são 4 horas a mais. Quando está começando aqui, 7h30. Que horas que é lá em Portugal? Que horas? 11h30. 11h30. E eles participam. Eu perguntei porque eu sou ruim de... Senão eu vou ter que fazer as contas aqui no dedo, então eu jogo a pergunta para vocês. Mas às vezes eles entram lá de Portugal, cansados, participam da oração. E o interessante é que entra mais gente na terça-feira do que na quinta. Entra mais gente na oração do que no estudo bíblico da quinta-feira. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar para vir domingo de manhã e domingo à noite. Tem que se esforçar. É necessário. Tem que se esforçar para parar e ler a Bíblia. Parar e orar. Para uns é mais fácil, para outros é mais complicado. Mas se esforce. Se esforce. Porque quando a gente se esforça, nós estamos construindo a nossa casa. Pode ser o seu namoro, seu noivado, seu casamento. Lembrando que um namoro pode terminar, um noivado também pode terminar. É melhor terminar um namoro do que terminar um noivado. É melhor terminar um noivado porque percebeu que a coisa não está bem, que a pessoa não é a pessoa certa, do que depois ter que terminar um casamento. Cada etapa precisa de esforço. Trabalhar exige esforço, criar filhos exige esforço, estudar, ter a vida espiritual, tudo exige esforço. Mas os que se esforçam se apoderam do reino dos céus. Os que se esforçam, a tempestade vai vir, o problema vai chegar. Não há nenhuma proteção especial sobre a sua vida. Tem gente que fala: eu virei crente, mas estou com problema. Sim, problema não é só crente que tem, os não crentes também têm. Mas se a sua vida está alicerçada na rocha, e a rocha é Jesus, a sua casa, a sua vida, seus filhos, sua vida profissional, sua vida estudantil, seus filhos, eles estarão bem guardados. Se esforce, se esforce. Não queira ter uma vida fofa, uma vida tranquila, buscando só o mais fácil, fazer só o básico da vida espiritual. Vou uma vez por semana, tá bom. Uma vez por mês, tá bom. Se eu for uma vez no mês, é o suficiente. Cuidado. Uma vida cristã fofa é fácil não sobreviver a uma tempestade. Tem que ouvir e pôr em prática. Tem que ouvir e se esforçar. Será que eu aprendi direito? Deixa eu testar. Deus, é isso mesmo? Deus, é isso que o Senhor queria?
Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, a palavra que Jesus deu foi tão clara. Ele deixou claro que a questão não era a proteção contra a tempestade, mas era sim aonde estava a base. E ó Deus, nós precisamos, como família, olhar como é que está a nossa vida. Os que são casados, os que são noivos, os que namoram, os que querem namorar, mas também, ó Deus, os que já são pais e os que são avós também, ou bisavós, como a irmã Rosa. Nós precisamos nos esforçar para compartilhar aquilo que temos recebido. Precisamos nos esforçar no trabalho, precisamos nos esforçar nos estudos, mas precisamos principalmente nos esforçar para que a nossa vida espiritual seja alicerçada em Cristo, não na igreja. Construir uma vida em cima da igreja é fácil, é fofo, não exige muito esforço. Construir uma vida espiritual em cima de regrinhas é fácil, é fofo. Mas construir a vida em Cristo e naquilo que Ele ensina vai exigir atenção, ouvidos atentos, decisão de pôr em prática, vai exigir o nosso esforço. Espírito Santo, se alguém precisa melhorar em alguma dessas áreas, se alguém está aqui ou alguém está ouvindo essa mensagem daqui a algum tempo e precisa mudar alguma coisa, precisa tomar alguma atitude, que essa passagem, que é simples, que Jesus falou é simples, é ouvir e pôr em prática, ouvir e se esforçar para aplicar, para poder aprender e ter o resultado esperado. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos corações, que o Teu Espírito Santo fale com quem está precisando melhorar, que o Teu Espírito Santo diga, essa área você precisa melhorar, aqui no casamento você precisa melhorar, aqui na criação dos filhos você precisa mudar, aqui na vida profissional você precisa mudar, aqui na vida de estudos eu quero te usar, mas para te usar você precisa terminar esses estudos e terminar bem terminado para depois ser um ótimo profissional, de forma que eu possa te usar como um profissional habilitado, capacitado, treinado. Deus vai exigir esforço. A nossa saúde exige esforço, mudança de hábitos, mudança de algumas coisas que às vezes fizemos a vida inteira, mas agora será necessário dizer daqui para frente, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar o meu jeito de ser crente, eu vou mudar o meu jeito de ir para a igreja, eu vou mudar a minha frequência nos cultos, eu vou mudar, eu vou me esforçar, porque não vai ser automático, não vai cair do céu, mas eu tenho a minha parte neste tratamento de Deus, e Ele deseja que eu seja bem-sucedido em tudo que Ele me colocar. Ele deseja que a minha família seja abençoada, Ele deseja que meus filhos sejam preparados para a vida, para formarem famílias que vão ser famílias abençoadas também e vão trazer descendentes abençoados. Deus deseja nos usar no trabalho,
Deus deseja levantar alguns com um negócio próprio que vão produzir rendimento, que vão custear os sonhos, vão realizar projetos e vão ser também fontes de sementes na vida de pessoas, na vida da igreja. Deus trata cada um de nós para que o nosso esforço naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que o nosso esforço seja na dose correta, que a nossa base seja Cristo. Em nome de Jesus que eu oro. E te agradeço, porque muitos aqui vão pôr em prática. E quando puserem em prática o que ouviram do Senhor, vão ter resultados. E vão se alegrar com os resultados. E vão dar testemunho dos resultados. E vão compartilhar e ajudar para que outros também se esforcem e experimentem também coisas novas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.